Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês estão me assistindo. Eu sou Felipe de Mello Alvarenga, né? Eu sou historiador, sou graduado e licenciado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, mestre em História Social pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e atualmente curso doutorado na Universidade Federal Fluminense, a UF. Eu sou integrante do podcast Atlântico Negro, podcast de História e Cultura Negra organizado por alunos ativos e egressos da Universidade Federal Fluminense, da qual eu faço doutorado, e faço parte de 2 grupos de pesquisa interinstitucionais, o CEL, o Centro de Estudos do 800, e o Império do Brasil e a Segunda Escravidão. Faço parte também da rede de historiadores e historiadoras negros e negras, né? E eu estou aqui para apresentar o título da minha comunicação, da minha apresentação, que se intitula Terras Indígenas e de Preto no Vale do Café e o Mito do Bom Lavrador, né? Em parceria com o Acervo Cultner e com o portal Guelé 10, né? Para vocês. Eu queria começar a minha apresentação, né? Com um artigo de jornal que eu encontrei no jornal Eco Valenciano, que era um jornal valenciano, onde saiu um artigo, né, em 5 de dezembro de 1875, no qual eu me deparei com uma matéria que falava sobre o que seriam as características de um bom lavrador, né? O periódico publicado em Valença era mais um dos veículos utilizados pela classe senhorial para propagandear a defesa da lavoura e intervir no espaço público, tendo em vista a legitimação dos interesses dos fazendeiros de café naquela época, né? E segundo o artigo, o verdadeiro lavrador deveria conhecer o trato com a terra e ensiná-lo a todas as pessoas que estão a seu serviço. Para cuidar de sua fazenda, deveria deitar-se o último e levantar-se o primeiro, dedicando todas as atenções para a escravaria e para os indivíduos livres e pobres que trabalhavam lá, tratando-os da melhor maneira possível, né? E aí eu fui atrás também dos memorialistas, né? E me dei de cara com o livro Vale do Paraíba, né? Do memorialista Manuel Eloy dos Santos Andrade, que foi um indivíduo que viveu sua infância no final do período escravista e ele circulou e conheceu os círculos senhoriais do final do século XIX, né? E ele discorre também sobre a imagem do bom lavrador, que nem a gente estava vendo nesse jornal, né? E ele fala que esse personagem, um bom lavrador, era aquele que tinha amor à profissão agrícola e à terra, e tinha prazer em ver sua fazenda progredir por seus próprios esforços e boa administração. Além disso, os próprios escravos deveriam ter suas roças, vender suas colheitas e ser sadios. Isto porque, na boa lavoura, eles se alimentariam bem e receberiam tratamentos médicos, né? Essas representações bucólicas sobre o campo, né, foram muito disseminadas no Vale do Paraíba Fluminense, região que conheceu grande abastança com a produção do café, gênero comercial que dinamizou a economia do Império no século XIX. Muitos fazendeiros ficaram conhecidos por seus extensos patrimônios e suas fazendas, né, recebendo promoções sociais do imperador, naturalizando-se a figura dos barões do café como representativa de toda aquela opulência. Eram eles os bons lavradores do jornal, né? No entanto, a história das fazendas de café pode ser vista por outras perspectivas, né? No intuito da gente desmistificar esse mito, né, do bom lavrador que o jornal estava apresentando. Acreditamos que é possível embaralhar a memória da opulência conquistada por esses grandes senhores brancos, focalizando as ocupações de outros personagens históricos que ali também se fizeram presentes. Negros, indígenas, escravizados e livres também participaram dessa história, e suas trajetórias apresentam um contraponto à ideia da boa lavoura, aquela propriedade perfeita, controlada e harmoniosa descrita no jornal e pelo memorialista. Até porque ter uma fazenda assim era um projeto bastante desejado pelos fazendeiros da época, e reiterá-la nos dias de hoje seria um problema, né? Comecemos com as terras indígenas.
É comum a interpretação histórica de que as fazendas de café foram instaladas numa região de fronteira aberta, né, com ampla disponibilidade de terras a serem apropriadas pelos colonos pioneiros que começaram a se estabelecer por ali na virada do século XVIII ao XIX, praticamente como se não existissem indígenas naquele território. Era uma zona desabitada e chegou o primeiro colono branco a construir sua fazenda, né? Por outro lado, a instalação desses atores sociais foi bastante conturbada desde o princípio. Em 1789, o vice-rei Luís de Vasconcelos e Souza avaliava o seguinte: era uma avaliação, um diagnóstico que ele passava para o outro vice-rei que iria assumir, né? Onde ele fala o seguinte: foi necessário praticar-se outra diferente providência pelas irrupções que os indígenas faziam nos distritos, assolando as fazendas vizinhas, furtando as plantações, apresentando-se armados em figuras de guerra, atacando e matando a todos, de modo que a maior parte dos fazendeiros que tinham suas fazendas do lado setentrional do Rio Paraíba do Sul as abandonaram inteiramente, por não serem as suas forças capazes de fazer a menor resistência. Vê-se que os indígenas que ocupavam há bastante tempo aquela região resistiram ao avanço dos colonos brancos que tentavam construir suas fazendas, intensificando suas investidas, ou como era chamado na época, correrias, naquele terreno que estava sendo invadido. Não se tratava de uma fronteira aberta e inabitada para ser apropriada por fazendeiros aventurosos de se instalarem por ali como ocupantes pioneiros, muito entre aspas. Nas correspondências entre as autoridades colonizadoras, identificamos também a presença desses indígenas de novo, que esses colonos estavam querendo apagar, né? Os gentios que moram por ali são os coroados e o puris, são as etnias dos indígenas que estavam naquela região de Valença, né? Os quais são tão selvagens que não conhecem subordinação alguma, andam nus e as armas que usam é arco e flecha e porretes. Informa que eles plantam milho, batatas e bananas, contudo devo dizer que são os vagabundos, pois não têm moradia certa, isso porque trazem cruzado todos os matos, de modo que os fazendeiros que ali moram, para usarem das suas plantações, trazem vigias armados e mesmo assim são continuados os roubos e mortes que fazem. Disse que deixaram lugares despovoados e fez toda a diligência para os encontrar, e não foi possível pela celeridade com que se retiraram. Os rios Paraíba, Paraibuna, Preto e do Peixe os não embaraçam para irem onde eles querem, né? E aí a gente tem a imagem da Floresta Virgem nas margens do rio Paraíba do Sul, representada por Jean-Baptiste Debré, em 1835, onde a gente percebe a facilidade com que os índios puris e coroados atravessavam uma banda a outra do rio Paraíba do Sul, logo depois, quem sabe, de ter feito uma correria numa fazenda. Correria porque uma fazenda era instalada e os indígenas rapidamente faziam uma investida rápida, célere, onde eles destruíam toda a fazenda, furtavam os gêneros que ali eram produzidos e rapidamente voltavam para os matos. Era uma forma de eles perturbarem ou atrapalharem os planos de colonização. Daí, correria. Uma correria é uma coisa rápida, né? Interessante observar no relato que eu li antes, né, que o termo vagabundo aparece justamente quando identificamos que os nativos perambulavam pelas matas por não terem uma moradia fixa, né? Neste caso, a reprodução elástica e móvel do modo de vida dos indígenas nos matos era uma marca definitiva do exercício de sua ocupação territorial. Representava o largo espaço de assentamento e de mobilidade dos coroados e puris que percorriam as florestas para caçar, plantar e se ajuntarem na outra banda do Rio Paraíba do Sul. Em vista disso, as autoridades luso-brasileiras buscaram realizar um cerco aos indígenas em tentativas de confinar seu espaço de mobilidade. Porque, justamente por ser móvel e elástico a ocupação territorial dos indígenas, era isso que emperrava os projetos colonizadores de assentamento em fazendas, porque os indígenas traziam cruzados todos os matos, né? Daí eles tentarem confinar a mobilidade dos índios, né? E no início do século XIX, as políticas de pacificação pela formação de aldeamentos e aldeias coloniais, né? E as políticas de violência pelos confrontos diretos e epidemiológicos, né? Porque os colonos também traziam suas epidemias para exterminar os indígenas, né? Intencionalmente, foram articuladas de modo a expropriar esses povos durante a primeira metade do século XIX. Mas, de qualquer forma, é importante frisar e reiterar os empecilhos que os indígenas representaram à formação dessas fazendas na primeira metade do século XIX.
Com as fazendas já construídas e formadas, poderíamos pensar que o projeto dos senhores brancos foi materializado e a boa lavoura, entre aspas, fosse cada vez mais próxima à realidade, aquele mito do bom lavrador que a gente viu no jornal. Até porque, em 1850, foi aprovada a Lei de Terras, que mais uma vez reiterava que o direito de propriedade era daqueles que possuíam um título, ou seja, o título que os barões estavam apresentando em contraposição às pessoas que não possuíam um título de propriedade, mas que tinha algumas lógicas de ocupação territorial bastante específicas e que eram reiteradas pelo seu uso costumeiro da terra, né? Então, poderíamos pensar que depois da expropriação dos indígenas, esses colonos brancos, esses barões do café, tivessem mais próximo daquele mito da boa lavoura que funcionava perfeitamente. No entanto, não é o que identificamos na segunda metade do século XIX, nos processos judiciais do Vale do Paraíba. Terras de preto também existiram naquela região, muitas delas fixadas no interior das fazendas de café, como bem demonstrou o trabalho da historiadora Elione Guimarães. E aí eu vou começar a relatar aqui o segundo caso dessa apresentação, que é o inquérito policial de Valério, que é o escravo do Barão da Vargem Alegre, como vocês podem ver a primeira foto do processo aí, né, na freguesia de São Benedito da Barra do Piraí, em 1887, ou seja, um ano antes da abolição do cativeiro, né? Então, em 87, tivemos notícia de uma batida policial nas terras da fazenda Vargem Alegre, no local chamado Grota do Patuá, que era o local onde os escravizados estavam, né? Lá estava o cativo Reginaldo, foragido há 2 anos, junto com um quilombola, assim chamado no processo, né, Valério, também fugido há 2 anos. Só temos informações de Valério no auto de qualificação do processo, né? Valério tinha 40 anos, era casado, roceiro e crioulo, nascido na cidade de Piraí, outro importante município cafeiro, junto com Vassouras e Valença, como eu apresentei no início. Sempre andava armado e roubava mantimentos das fazendas vizinhas, né? Ele e Reginaldo eram conhecidos por serem, entre aspas, o terror das vizinhanças. No lugar onde estavam, a batida policial, né, encontrou porcos, carneiros, roupas, armas de fogo, cestos com mantimentos, carnes, sal e outros gêneros alimentícios. Construíram sua autonomia e buscavam viver independentes dos bons lavradores, né, dos fazendeiros. Interessante observar que os furtos praticados pelos 2 quilombolas, habitantes das matas daquela localidade, serviam como estratégia para que eles construíssem e mantivessem e reproduzissem suas ocupações. Ao invés de tratarmos essas práticas de furto como crimes contra a propriedade alheia, valeria a pena entendê-las na lógica dos escravizados, né? Na lógica de práticas compensatórias por todo o trabalho extorquido e escravizado por senhores brancos, ainda na época que Valério, né, e o outro quilombola estiveram sob o mando do feitor e da disciplina das fazendas de café. O furto, né, a nosso ver, pode ser visto como uma possibilidade de complementação monetária e alimentar, uma prática costumeira relacionada à concepção de direito que os escravizados possuíam a respeito de uma justa compensação por seu trabalho. Esse insight a gente tira do trabalho da professora Maria Helena Machado, né? Crime e Escravidão. Né? Para além dos furtos, é possível que esses quilombolas também realizassem pequenas vendas com outros grupos. Como demonstrou o historiador Flávio Gomes, muitos quilombolas mantinham relações com os escravizados nas senzalas e até com homens livres. Deste relacionamento, é possível visualizar a transação de produtos extraviados da produção agrícola e cafeeira para os extramuros das fazendas. Como permaneceram fugidos por 2 anos, é provável que ambos tenham tecido relações com diversas pessoas para se manterem por ali, né? E apesar da batida policial ter desestruturado seu modo de vida, é importante ressaltar como aquela terra de preto existiu, mesmo que às margens do poder senhorial. Com o pós-abolição, depois de 1888, as últimas gerações de ex-escravizados no Vale do Paraíba tentaram reconstituir suas famílias e materializar o que as historiadoras Hebe Matos e Ana Lugão chamam de projeto camponês. O direito de controlar o próprio corpo, de comandar o trabalho dos seus, de ir e vir, de ter acesso a uma roça própria e de garantir a reprodução da família foi evocado nas memórias dos egressos da escravidão no imediato pós-abolição. Mas parece que a principal expectativa desse grupo era a conquista efetiva da propriedade da terra. Não é à toa que as letras de jongo denunciavam essa ausência da terra na realidade familiar dessas famílias negras, né?
como a gente vê pela música, o trecho da música, entre aspas. Dona Rainha me deu uma cama, a princesa Isabel. Não me deu um banco para me sentar, um banco para me sentar. Dona Rainha me deu cama, mas não me deu banco para me sentar, ô iaiá. Quem sabe, né, para alguns, a falta de um banco para sentar fosse uma realidade a ser denunciada, a falta da terra para que a família pudesse se assentar, né? Mas para outros, a luta pela posse de um território comunitário motivava grupos a reivindicarem a titulação das terras. Com o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, foi possível reconhecer direitos territoriais para os remanescentes das comunidades de quilombos, garantindo-lhes a titulação definitiva pelo Estado. E no Rio de Janeiro, né, tal processo tem sido feito em estreita relação com o Decreto 3.551 de 2000, que também permitiu que o jongo, aquela letra que eu acabei de enunciar, fosse reconhecido como patrimônio imaterial do país. Para concluir, né, buscamos visualizar nessa apresentação outras lógicas de ocupação do território para além do título de propriedade dos Barões do Café, como estratégia narrativa para desmistificar a boa lavoura e o bom lavrador, né, que tinha aquela fazenda perfeita, controlada e harmoniosa, tão desejada pelos fazendeiros da época. Reproduzir essa memória e a opulência conquistada por esses barões silencia a história de outros atores que também viveram naquela região e que buscaram construir sua autonomia, embora em condições adversas, como o caso da escravidão, né? Além das fazendas de café, teríamos também as terras indígenas e as terras de preto. Estas conviveram conflituosamente com as terras dos senhores brancos e apresentaram-se como um contraponto ao mito do bom lavrador, ainda bastante evocado nas visitas atuais às fazendas, né? Então, mesmo atualmente, quando ainda tem o turismo nessas fazendas de café, ainda a gente só lembra daquela propriedade, mas a gente esquece das outras lógicas de ocupação que o Vale do Café também presenciou, né? E aí as terras indígenas e as terras de preto estão aí para a gente tentar balançar e desmistificar esse mito que foi criado para que a opulência fosse reproduzida na vida desses barões do café. Nessa apresentação, eu consegui externar para vocês um pouquinho das minhas conclusões, né, do meu trabalho de dissertação de mestrado, que foi publicado pela editora Paco Editorial em 2019. E nele, e como a gente viu aqui nessa apresentação, né, a gente tentou criticar a ideia de que, quando a gente fala de apropriação da terra e de propriedade da terra, a gente só lembra do título de propriedade que uma pessoa apresenta. Depois da Lei de Terras de 1850, ficou essa ideia, esse mito jurídico que foi criado, onde se você tem título e você comprou a terra, você é dono daquela propriedade. E o que a gente viu aqui foi que existiram diversas outras lógicas de ocupação territorial que não passavam pelo título de propriedade, né? E na minha dissertação eu tentei desfocar isso. Não perguntar, quando a gente está ali vendo uma fazenda, quem é o proprietário daquela terra. A gente tem que deslocar e desfocar essa pergunta e fazer a outra pergunta. Quem exerce direitos de propriedade naquela terra? Ao a gente desfocar a pergunta quem é o proprietário, que seria a resposta direta, o grande barão do café, a gente pergunta quem exerce direito de propriedade porque a gente pluraliza a questão. A gente não unifica em uma única pessoa. A gente pluraliza a discussão em busca de direitos de propriedade no plural que foram perdidos, desconstruídos e atacados na história. E é a partir disso, a gente tentar reconstituir direitos de propriedade, que a gente consegue visualizar outras terras, outras propriedades perdidas, né? Em busca do tempo perdido do renascentista, a gente está em busca das propriedades perdidas, né? E nisso a gente pode visualizar as ocupações dos indígenas, dos negros, dos escravizados, as roças escravas nas fazendas e etc. E foi isso que eu tentei trazer aqui nessa comunicação, justamente para a gente apresentar outra história do Vale do Café, outra história da opulência e outra história dessas fazendas e propriedades cafeeiras com outros personagens históricos, quais sejam os indígenas, os negros, os escravizados, os livres e homens livres e pobres. Então é isso, muito obrigado, espero que vocês gostem do conteúdo e até breve.